o chamado de Jesus Cristo para a sua igreja. Esse que vos fala é o pastor Mozart Guida e estamos aqui para mais um Conectados na Palavra de Cristo. Vem comigo, fica até o final em nome de Jesus. O texto pelo qual nós faremos a nossa reflexão nesta oportunidade encontra-se no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, apenas o versículo de número 18 para a nossa reflexão nesta oportunidade. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O chamado de Jesus para a sua igreja. Observem comigo que Jesus Cristo, na sua caminhada junto ao mar da Galileia, uma caminhada que não era uma caminhada por apenas vislumbrar o horizonte, era uma caminhada intencional. O Senhor Jesus Cristo, na sua caminhada, ele queria ali recrutar aqueles que seriam seus primeiros discípulos. E é interessante que, de certo modo, todos aqueles que ele recrutou nesse primeiro momento, eu quero citar mais precisamente a figura de Pedro, a figura de André, a figura de Tiago e a figura de João, porque foram os primeiros a serem recrutados. É por isso que esse chamado que Jesus Cristo tem para a sua igreja é esse mesmo chamado que ele fez a esses homens. Mas eu quero também trazer a sua reflexão nesta oportunidade que esse chamado, ele se deu em meio ao trabalho secular, em meio ao trabalho que aqueles homens exerciam. Ambos estavam trabalhando, tanto a primeira dupla, né, que era André e Pedro, e a segunda dupla, que era João e Tiago. Esse é um ponto. Estavam trabalhando. Então eu sou levado a crer que o chamado de Jesus não é somente para aqueles que estão ociosos, embora o chamado de Jesus seja para todos, mas em especial para aqueles que estão trabalhando. Aqueles que precisam necessariamente deixar alguma coisa, deixar algo para seguir ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero trazer a sua reflexão que, embora Pedro e André tinham as suas necessidades, obviamente, e essa é uma verdade que nós precisamos de salientar, eles tinham sim as suas necessidades. Eles não pescavam ali apenas uma pesca esportiva, eles viviam daquela pesca. O fruto do trabalho das suas mãos se dava no trabalho da pescaria. E nesse contexto que eu fico vislumbrado com a beleza desse texto e sobretudo com aquilo que o Senhor Jesus Cristo é capaz de fazer, da maneira como ele faz, de atrair as pessoas para segui-lo voluntariamente, deixando tudo aquilo que de certo modo aprisionava, ou seja, podemos dizer também até as tendências egoístas também que vão ficando para trás. E nessa primeira caminhada, Jesus recruta ali Pedro e André, e eles prontamente largam tudo e vão seguir ao Senhor Jesus. Eu acho isso fantástico. Eu penso que essa beleza que Jesus Cristo quer mostrar nesse comissionamento, nesse vocacionamento dos seus discípulos, é a mesma coisa que ele continua fazendo no tempo presente. Eu percebo que o Senhor Jesus Cristo, ele continua vocacionando, ele continua chamando a sua igreja para compreender a dimensão daquilo que realmente é o serviço, daquilo que realmente é o discipulado. E nesse contexto, André e Pedro largaram tudo. O que eu acho mais interessante é que a resposta foi imediata. Eles não falaram assim, deixa eu consultar meu pai, deixa eu consultar minha mãe, deixa eu consultar minha esposa, deixa eu ver com a minha família. O senhor passa aqui na semana que vem que eu vou dar a resposta para o senhor. Não, de imediato, abriram mão de tudo para seguir ao Senhor Jesus. O que você está disposto a abrir mão para seguir ao Senhor Jesus? O que nós
estamos dispostos a abrir mão para seguir ao Senhor Jesus. Porque é muito importante essa compreensão, porque para seguir ao Senhor Jesus é necessário que nós deixemos aquilo que nos impede de segui-lo. A exemplo do pecado, a exemplo das tendências egoístas, a exemplo de sentimentos facciosos, a exemplo de contendas, temos que deixar para trás, porque nós temos que seguir ao Senhor Jesus, crendo que aquele que nos chamou, aquele que nos vocacionou, é poderoso para cumprir todas as suas promessas em nossas vidas. E assim foi. A palavra de Deus vai dizer que ele foi seguindo a sua caminhada e mais à frente, eu fico imaginando agora, Senhor Jesus Cristo, André e Pedro, com aquela alegria, e quando mais adiante ele passa, ele encontra ali João e Tiago. Esses não estavam lançando as suas redes, estavam consertando as suas redes. E a resposta foi idêntica com a de André e com a de Pedro também. Eles imediatamente largaram os seus afazeres, largaram as suas possibilidades de ter as suas rendas para seguir ao Senhor Jesus. E trazendo, obviamente, para o nosso contexto de mundo século XXI, pós-modernizado, mundo secularizado, às vezes o nosso entendimento hoje é que nós não precisamos de deixar coisas para seguir ao Senhor Jesus. E isso não é verdade. Nós precisamos sim de deixar sim as nossas tendências egoístas, as nossas tendências egocentristas para atender a esse chamado. E eu quero dar um alerta para você. Você que faz parte, você que está me ouvindo, se você não ouviu até o presente momento esse chamado, esse comissionamento, é um indicativo de que você não está ouvindo a voz daquele que te chama. Você não está sendo sensível à voz daquele que te chama. Então que nós possamos pedir ao Senhor Jesus Cristo que Ele nos dê sensibilidade, de modo que sejamos sensíveis para ouvir a voz daquele que chama. Por isso que o seu chamado é um chamado para a igreja. É o Senhor Jesus chamando a sua igreja para deixar as suas práticas que realmente impedem a sua caminhada. Que Deus te abençoe e fique com a santa e poderosa paz de Cristo Jesus. Até o nosso próximo Conectados na Palavra de Cristo. Que Deus te abençoe grandemente.